Descreva como é a sua rotina de trabalho. Minha rotina de trabalho, agora é a parte do sofrimento, né? Isso é muito difícil da gente falar assim, porque quando eu falo da minha rotina de trabalho, o professor universitário, agora eu vou fazer um minuto filosofia, né? O professor universitário, ele não tem uma rotina de trabalho, ele tem uma rotina de vida. Porque não existe um professor universitário que seja realmente dedicado no seu propósito de ser professor universitário, que aquilo não se transforme na sua vida. Isso, inclusive, é péssimo. Porque a gente pega trabalhos, eu lembro de trabalhos antes da pandemia que eu discutia na pós-graduação, nas minhas turmas de pós-graduação, mostrando que os professores universitários tinham as piores qualidades de vida e de saúde, eram os que mais infartavam, eram os que mais tinham AVC, eram os que mais tinham afastamento por burnout, era uma das profissões mais complicadas que tinha. E a gente, quando entra, principalmente quando a gente está dentro da cadeira, dentro do ensino público, a gente, por causa do nosso propósito, que a gente escolhe por um propósito, a gente acaba vivendo aquilo intensamente. Então, se eu disser para você que eu durmo e acordo a universidade pública, eu não estou mentindo para você, porque a gente tem o nosso trabalho lá das 40 horas semanais, mas para você preparar suas 40 horas semanais, você tem que fazer outras 40 horas semanais fora, né? Uma vez eu vi um meme muito interessante na internet que ele falava que o professor é o único que prepara em casa o trabalho que ele vai dar no trabalho para as pessoas fazerem o trabalho e ele corrige o seu próprio trabalho, alguma coisa assim. Então, a gente fica muito em cima disso, 24 horas por dia. As orientações, elas nos demandam tempo e demandam atenção 24 horas por dia. A gente acaba que tem uma extensão muito grande com um aluno, seja de orientação com um aluno de graduação, porque você na graduação você orienta iniciação científica, você orienta a monitoria da sua disciplina, você orienta o estágio supervisionado, você orienta o estágio não supervisionado, isso tudo te demanda tempo, te demanda atenção. Quando você está nas ligas de estudo, nas ligas de extensão, né, ligas de estudo, isso demanda atenção também, por mais que a gente não consiga atender a todo mundo, eu sou a mais furona mesmo, admito. Você tem que dar atenção para direcionar o caminho de orientação do aluno. Tem aula de graduação, corrigir prova, fazer trabalho, preparar a aula, fazer a aula da pós-graduação, se inserir dentro da pesquisa, fazer parcerias de pesquisa. Você é absorvido, né? É uma carreira muito injustiçada, eu acho. O nosso concurso... No outro dia eu estava discutindo isso com uma pessoa aqui do meu condomínio, que ele estava meio que falando, você é funcionária pública, trabalha quando quer. Aí eu parei e falei assim, eu sou meio bocuda, né? Eu respondo logo a pessoa, falei, cara, eu fiz um concurso, a gente faz um concurso, professor universitário, a gente não para para pensar nisso. O concurso que eu fiz abre uma vaga a cada 35, 40 anos. A minha vaga levou 40 anos praticamente para abrir. Uma vaga que só vai se abrir daqui a 40 anos, porque quando eu vou me aposentar, se me deixarem me aposentar com 75 anos. Então, é uma situação, muito difícil. É uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, preparado para aquilo. Então, e quando você entra, você tem uma expectativa da sociedade, de você atender essa demanda da sociedade muito grande, muito grande. O que te pressiona muito nessa questão, entendeu? E você ainda tem que praticar a medicina, né? Quando a gente fala de medicina, até assim, que até o Pedro Paulo botou uma questão aqui, vou sair desse chororô do professor e vou falar da medicina, né? Quando a gente fala de medicina. A medicina hoje, ela evolui, assim, é assustador. Eu falo que na anestesia, a gente vê assim, uma coisa que há 2 anos salvava, hoje sai um artigo dizendo que mata. Daqui a 2 anos ele salva de novo. Daqui a 2 anos ele mata de novo. A gente vê isso com fluido, a gente vê isso com corticoide, a gente vê isso com antibiótico, a gente vê isso com fármaco. Então, o estudo, ele não acaba.
Você se forma, mas você vai estudar para o resto da sua vida se você estiver praticando a medicina. E hoje a gente tem uma questão emocional muito importante que a gente não pode deixar de lado, uma questão espiritual muito importante que a gente não pode deixar de lado, uma questão humanitária que o nosso paciente, ele não é mais o animal, o nosso paciente é o tutor desse animal. Isso até eu discuto bastante na pós-graduação. A gente não trata a gente não atende o animal, a gente atende o tutor, as necessidades e a demanda do tutor. É para isso que a gente está ali para atender. Até porque se a gente parar, nós somos uma profissão onde a gente tem o direito de exercer eutanásia, o direito de dar fim à vida do nosso paciente. A gente tem esse direito estabelecido por lei. Então a gente atende a demanda daquele que é o proprietário daquela vida. É triste, né? É meio seco, é meio impessoal, mas isso é verdade. Então a gente tem que trabalhar com isso, tá? Então isso é muito complexo nessa questão dessa rotina. Não sei se eu me perdi aí na pergunta. Não, tá tudo certinho.